Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast, esse episódio especial aqui da HSM Expo 2021. Biomedcast Entrevista. Estou recebendo aqui no estúdio ninguém mais, ninguém menos que Guilherme Soares, CEO da Inspirali. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente sobre educação na área da saúde. Quais serão os próximos caminhos aí? Que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui batendo esse papo com vocês. Parabéns pelo trabalho e vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, Guilherme. Queria que você contasse rapidamente para os nossos ouvintes como foi a sua trajetória para chegar até hoje como CEO da Inspirali e qual é a principal preocupação da Inspirali hoje na formação de novos médicos e novos profissionais da saúde, especificamente. A minha trajetória tem sido muito ancorada na educação. Nos últimos quase 10 anos envolvidos no ecossistema Anima, seja na Anima como um todo, na educação continuada ou na própria HSM. Então, o meu propósito de vida é transformar pessoas, é contribuir para a transformação de pessoas por meio da educação. A gente acredita que a educação liberta, a educação traz dignidade para as pessoas e a gente precisa democratizar a educação como um todo. Democratizar para que as pessoas tenham o poder de acessar isso que pode transformar suas vidas. Sem sombra de dúvida. Parafraseando um pouquinho da Daniel Castanho, a gente não é aquilo que a gente junta, a gente é aquilo que a gente espalha, né? E se a gente for espalhar de fato a educação para todo mundo, de fato a gente terá um mundo muito melhor aí. Durante a pandemia, Guilherme, os profissionais de saúde foram muito utilizados, né? E várias competências e habilidades foram colocadas à prova no dia a dia com a pandemia. Qual é a preocupação que hoje um profissional de saúde ele precisa ter na sua formação? O que ele precisa entender? Que assim, ele não precisa somente saber tratar uma doença, saber prescrever o medicamento. Qual é o diferencial hoje que um profissional da área da saúde, um profissional médico precisa ter na sua formação? Eu acho que são duas dimensões, né? À medida que a gente tem acesso a uma série de novas tecnologias que têm o poder de ruptura no setor do healthcare, o profissional médico, o médico, a médica, ele ou ela são o elo de transformação e de utilização dessas tecnologias. Então, nada adianta a gente ter, por exemplo, um estetoscópio digital que vai para um app, que é muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais poderoso do que o tradicional se o médico não utiliza. Então, uma das competências que o profissional precisa ter é adotar essas novas tecnologias, essas novas tendências para facilitar e democratizar o acesso à saúde. Então, basicamente, é fazer o da saúde e tecnologia, juntar, linkar as duas coisas, a gente vai ter, então, um profissional que, de fato, o mercado, acho que até agora mesmo, já está demandando esse tipo de profissional. Né? Esse é um elemento. O outro elemento é a humanização. Quanto mais tecnologia se utiliza... Duas coisas completamente opostas. Exatamente. Opostas não, complementares. Exato. Por quê? Se eu tenho uma tecnologia, mas eu preciso ter a conexão. O profissional médico precisa conectar com o paciente e não com a doença. Ele precisa ter aquele propósito. Aí é a empatia, é a criatividade, a capacidade de ouvir, a capacidade de entender o contexto que aquele paciente está vivendo. E essas duas habilidades, elas precisam andar juntas. A adoção de novas tecnologias, mas a humanização. Eu falo que quanto mais tecnologia nós temos, mais humanos nós precisamos ser. Para vocês verem como é que está sendo uma aula até para mim também. Quando você falou assim, humanização e tecnologia, eu falei coisas completamente opostas. O Guilherme falou assim, não, são complementares. Porque quando a gente está de fora, a gente olha um pouquinho e fala assim, não, como é que você está falando que o cara tem que ser mais tecnológico e tem que humanizar mais ali o paciente e tudo mais? Isso é super importante. E é de fato que o mercado ele vem precisando e vai precisar daqui a um tempo. Um dos maiores desafios, Guilherme, creio eu, é que as pessoas hoje elas ouvem falar em inteligência artificial e acham que são coisas de outro mundo. Imagina alguém da NASA, algo do tipo, que seja algo muito longe. Na verdade, é algo bem do dia a dia. Inserir esses conceitos tecnológicos já na formação, já na graduação, nos cursos extracurriculares, é aí que está a diferença para esse profissional do amanhã? Sem dúvida, né? Do hoje. Eu diria que é o médico
que esteja à prova de qualquer futuro, que ele tenha essas competências, que seja entender o que está surgindo de novo e a capacidade de se conectar com o paciente. Essas duas habilidades juntas são muito poderosas, né? Essas duas competências. Então, introduzir isso desde os primeiros momentos. Daí surge a Inspirali. A Inspirali, com o seu currículo integrado, ela coloca a parte teórica, as experimentações e simulações por meio de tecnologias, mas a prática, um ciclo contínuo desde o primeiro ano de graduação. E ao estudante vivenciar esses 3 ciclos juntos, ele consegue conectar de uma forma muito mais rica e não sim passar 2 anos vendo conteúdo, 2 anos vendo simulação e 2 anos praticando. É importante que essa questão das competências elas se entrelaçam, né, entre elas. Que as pessoas acham que assim, aquilo que eu vou aprender na aula de diagnóstico por imagem, por exemplo, nunca que eu vou ver isso, por exemplo, junto com fisiologia. Exatamente. Não, é a gente juntar de fato isso, utilizando as ferramentas tecnológicas. Eu confesso para vocês que quem está aqui na HSM teve uma oportunidade incrível de ir lá no stand da Inspirali, eu vi lá a mesa que a gente tem, onde eu consigo ver um caso clínico de um aneurisma, por exemplo, e eu ver ali a anatomia de um aneurisma, a fisiopatologia do aneurisma e já ver o exame de imagem. Então ali eu treinei fisiologia, patologia, o tratamento da doença e imaginologia. Então você aprende tudo isso integrado. Então essa visão integrada também é uma das competências que também a gente... Nós somos seres humanos integrados. Não é o corpo ou a mente separado. O emocional está presente com o físico. Mas quem sou eu para ensinar? O meu papel na Inspirali é contribuir para que as pessoas estejam felizes nos seus lugares de contribuição mais plenas e assim a gente monta um time que possa permitir essa conexão do estudante com a prática de uma forma muito suave, que esses estudantes, ao se graduarem, estejam preparados para o futuro que vier. Quem aqui tiver a ousadia de prever o futuro, no mínimo uma postura um pouco arrogante. Nós não sabemos o que vai estar por aí. Você vê os médicos que estavam agora no período pandêmico, a adaptação, a integração com a telemedicina foi assim, imediata. Exato. Coisa que ninguém ensinava isso nos cursos antes da pandemia. Se você tem aquelas competências básicas, você vai conseguir se adaptar da melhor forma possível. Então, eu costumo dizer que assim, o período pandêmico, a pandemia de Covid-19, ela acelerou processos, digamos assim. O processo da educação híbrida ou à distância, de fato, a hibridez mais especificamente, era uma projeção que tinha-se lá para 2025 para acontecer. A pandemia ela acelerou esse processo e fez a hibridez acontecer agora. Então, assim também aconteceu com a telemedicina. Ninguém imaginava, né? Igual, por exemplo, nas reuniões. A gente não tinha as ferramentas para fazer reunião à distância. Não, mas presencial é melhor. A gente foi se adaptando também para isso. Então, a telemedicina, você entende que é algo também que veio para ficar. Indo já para esse lado, a telemedicina é algo que foi acelerado. A gente tem usado muito mais agora. E é algo que vai ficar aí para a gente como legado. Eu acredito que a telemedicina, como o ensino à distância, o uso de tecnologia, fazendo esse paralelo, são mais ferramentas e mais possibilidades para se usar. Então, por exemplo, você está num evento como a HSM Expo 2021, você tem um palestrante lá no palco, 5.000 pessoas aqui presentes, você está lá numa das últimas fileiras. Isso é uma aula presencial ou uma aula à distância? Isso é uma aula presencial. Porque você está vendo a pessoa lá, mas não está interagindo com ela? Você está num Zoom ou num Teams, trocando numa troca fervorosa com o seu médico ou sua médica, pergunta one-on-one. Isso é presencial ou é à distância? One-on-one. Escutei isso agora no stand da Inspirali também, com o Renan lá. Ele falou pois é. Então, isso o que significa? Então, os conceitos de telemedicina vão evoluir também. Exato. Tem coisas que o presencial ali, o toque, são fundamentais. É que surge agora uma nova modalidade, né? O pessoal assim, à distância. Eu acho que esse tema ele vai até assumir daqui a um tempo. A distância, a educação à distância, a questão à distância. A hibridez ela veio de fato para criar um novo modelo, ou acelerar esse novo modelo, trazer ele mais para a nossa realidade.
E eu vejo de fato, assim, quando você perguntou assim, é presencial ou à distância? Eu parei pra pensar. O ouvinte que não tá vendo, eu parei pra pensar de fato e o Guilherme me fez entender de uma maneira diferente. Então, para você que está ouvindo a gente, você que está agora entendendo um pouquinho desse universo, o Guilherme Soares está trazendo aqui para a gente nesse episódio alguns conceitos que eu diria até disruptivos aí para a gente também entender essa questão da educação da área da saúde e também especificamente na área médica. Guilherme, já para a gente se encaminhar para o nosso final aqui da nossa entrevista, bem rápido aqui no HSM Expo 2021. Quais são as suas perspectivas agora com a Inspirali, com esse aporte financeiro que foi feito agora recente? Quais são as perspectivas agora futuras da Inspirali, de vocês projetarem o futuro da corporação daqui a 2, 3 anos? A Inspirali tem um propósito de empoderar os médicos do futuro na democratização e humanização do sistema de saúde brasileiro. Então a gente quer, com essa parceria estratégica com a DNA Capital, nos aproximarmos ainda mais da indústria da saúde, estarmos muito próximos, criando ambientes nos quais os nossos alunos possam exercer a sua profissão durante o seu curso, junto com a prática, para que essa transição academia-profissão ela seja muito suave e que esses nossos alunos e alunas possam aprender e se desenvolver como o que eu chamo de future-proof doctors, ou seja, aqueles que estão à prova de qualquer futuro, que tenham as competências essenciais para esse futuro que nós não sabemos qual será. Nossa, que incrível. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente aqui no Biomedcast. É um prazer te receber aqui. Já fica o convite para depois de fazer uma entrevista um pouquinho maior, para a gente entrar a fundo de fato nesse assunto que eu acho que é muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui mais um episódio. Não esqueçam de nos avaliar na Apple Podcast com 5 estrelas. Também no Spotify de nos seguir. Não deixe de nos avaliar. Sabe que você pode encontrar o Biomedcast em qualquer plataforma de áudio ou também no nosso site biomedcast.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima. Biomedcast Entrevista.